Bom dia, pessoal. Tudo bem? Estão me ouvindo? Pessoal, estão me ouvindo? Sim. Beleza. Então vamos lá. Estamos aí na nossa 7ª aula da disciplina de Organização e Arquitetura de Computadores. Vou compartilhar minha tela aqui. Só me avise se vocês estão conseguindo visualizar. Tá dando pra ver. Beleza. Bom, pessoal, então estamos na nossa 7ª aula da disciplina de algoritmos, olha, viajei na maionese, da disciplina de hardware e sistemas operacionais, tá? E vamos começar a iniciar hoje uma outra parte do conteúdo, ainda trabalhando um pouco com aquela questão lá dos números binários e tal, que é a conhecida aritmética binária. Então, basicamente, nas aulas anteriores, o que a gente viu? A gente trabalhou com o sistema numérico computacional, tá? Então, a gente viu as características do sistema binário, do sistema octal e do sistema hexadecimal. Então, a gente usou uma aula para falar de cada um desses sistemas aqui, que são sistemas que o computador utiliza para trabalhar as informações, principalmente o sistema binário, tá? O sistema octal e o sistema hexadecimal, basicamente, eles são sistemas alternativos, mas que o computador utiliza ele em algumas situações. Por exemplo, tabela de endereços de memória utilizado no sistema hexadecimal e tal, mas lá no processamento mesmo, aquilo que o computador está trabalhando, realmente é a parte aqui do sistema binário. Para cada um desses sistemas, a gente trabalhou os métodos de conversão dele, de cada um deles, né? Que basicamente são os mesmos, só altera a base de cada um dos sistemas. Então a gente trabalhou com a anotação posicional, as divisões sucessivas e a regra da régua para cada um daqueles 3 sistemas. Então a gente viu como fazer as conversões e tal. E aí vocês trabalharam diversas listas de exercícios aí onde vocês tiverem que fazer e trabalhar com essas conversões. A partir da aula de hoje, a gente vai começar a trabalhar agora com a aritmética binária, ou seja, é ver como que o computador realmente faz os cálculos utilizando principalmente aqui o sistema binário, tá? Que é o sistema que ele está utilizando lá na parte mais baixa, no nível mais baixo do sistema. Então, nada mais, o computador está fazendo cálculos, ou seja, ele está trabalhando com operações aritméticas no sistema binário. Então, a gente vai ver como que isso funciona e como que essas operações são feitas, tá? Só para a gente dar uma relembrada, então, o que é o sistema binário? Basicamente, o sistema binário ele é um sistema que ele tem 2 símbolos e unicamente ele trabalha com esses 2 símbolos, ou elementos, né, conhecido também, que são o 0 e o 1. Isso aqui no computador basicamente representa o 0, a ausência de energia, de acordo com um determinado ciclo de operações, e o 1, ele representa a presença de energia, ou seja, está passando energia por ali. Tá? Então, todos os computadores, eles utilizam o sistema binário ali para fazer toda essa parte de leitura de comandos, e não só isso, todo o processamento, todos os cálculos, tudo aquilo que o computador está trabalhando, realmente está trabalhando em cima do sistema binário. Aí, todos os valores da base decimal, que é a base que a gente utiliza para fazer cálculos, que utilizam, então, os 10 elementos do 0 ao 9, eles podem, então, todos os números, todos os valores dentro dessa base, eles podem ser convertidos para a base binária e o computador realmente faz isso quando precisa trabalhar com esses valores, tá? Porém, um dos problemas que o computador tem, e a gente vai ver isso a partir dessa, nas próximas aulas aí principalmente, é fazer a diferenciação entre números positivos e números negativos. Então, para o computador é um pouco mais complicado de fazer isso. Para nós é mais fácil. Você vai lá e só simplesmente bota um sinalzinho de negativo lá na frente do número. O computador não funciona assim, ele só tem 2 símbolos, 0, 1. Tá? Então, existem aí umas outras formas do computador conseguir fazer isso. Porém, essa diferenciação, ou seja, diferenciar o que é positivo, o que é negativo, traz alguns problemas
para essas operações matemáticas feitas pelo computador, tá? Como eu falei, para nós, você pegar o sistema decimal lá e fazer uma subtração é super simples. Se der um resultado negativo, você simplesmente vai lá e bota um tracinho na frente que você indica que aquele número é negativo. Para o computador já é um pouco mais complicado. Então, isso foi resolvido nos computadores através de algumas abordagens e a gente vai ver como que isso funciona aí nas próximas aulas, tá? Então, a partir da aula de hoje, então a gente vai começar a ver as operações matemáticas e depois a gente vai ver como que faz essa representação aí de números negativos, positivos, como que o computador consegue fazer isso. Basicamente, quais são as operações que a gente vai trabalhar, que a gente vai ver? Adição, tá? Subtração, divisão e a multiplicação. Na aula de hoje, então a gente vai trabalhar somente com essas duas primeiras aqui, que é a adição e a subtração, porque aqui na subtração é uma das operações mais complicadinhas, digamos assim, de se fazer, tá? Porque tem algumas regras lá que a gente vai ter que levar em consideração, então eu prefiro passar duas operações, deixar vocês fazerem vários exercícios e tal para praticar, e aí na próxima aula a gente trabalha com a multiplicação e a divisão. Até porque a divisão aqui, ela utiliza características da subtração. Então, a gente precisa saber primeiro a subtração para conseguir fazer a divisão depois. E a multiplicação é a mesma coisa, só que a gente precisa saber a adição para conseguir fazer a multiplicação. Tá? Então, a gente vai ver essas duas operações base primeiro agora, que são a adição aqui e a subtração, e daí na próxima aula a gente vai ver a multiplicação e a divisão. Beleza? Vamos lá. Como que funciona, então, basicamente, a adição binária? Então, eu trouxe essa... não é bem uma tabela, mas esse quadrinho aqui com as informações dos valores binários somados e qual que é o resultado dele, tá? Então, por exemplo, se eu tenho um número binário, sempre quando trabalhar com número binário, a gente vai sempre trabalhar bit por bit, ou seja, número por número do sistema binário, sempre trabalhando da direita para a esquerda. Então, sempre quando a gente for comparar, fazer uma somatória, a gente vai ter que comparar bit com bit dos dois números, dos dois valores que a gente está querendo somar. Quando a gente tiver 0 somado com 0, a resposta sempre vai ser 0. Quando eu tiver 0 somado com 1, a resposta sempre vai ser 1. Quando eu tiver 1 somado com 1, eu tenho a resposta 0. Mas eu tenho essa questão aqui do transporte do 1. Já a gente vai ver isso como é que funciona. E eu posso acontecer em alguns casos de eu ter 3 vezes somando 1. 1 mais 1 mais 1. Aí eu vou ter o resultado 1 com também o transporte de 1. Então já a gente vai entender isso fazendo esse exemplo aqui. Ó. Então a gente vai somar o valor 1101 com o mesmo valor 1101. Se for pegar aqui na base decimal, só para a gente saber quanto que é, aqui 1, 2, 4 e 8, eu tenho 8 mais 4, 12, eu tenho 13. Então eu estou somando aqui 13 com 13. Ou seja, a resposta a gente sabe que tem que dar 26. Então a gente vai conferir isso depois no resultado da somatória para ver se está batendo. Então aqui eu tenho os dois valores lá que eu quero fazer a somatória. Tá? Eu vou tirar um print screen aqui, vou fazer isso aqui no Paint, porque aqui o PowerPoint às vezes ele dá umas bugadas nos resultados ali. Então vamos lá. Então botei aqui do lado a tabela para deixar sempre relembrando ali quando a gente vai fazer a somatória, quais são os resultados e tal. E aqui eu tenho os valores. Então, como eu falei para vocês, eu sempre tenho que pegar da direita para a esquerda, como se fosse uma somatória normal de qualquer decimal, por exemplo. Eu sempre vou pegar da direita para a esquerda, tá? E eu vou analisar bit por bit aqui para fazer essa somatória. Então, eu vou pegar o primeiro conjunto de bits aqui e vou ver qual que é a resposta que dá. Então, eu tenho 1 somado com 1. Se eu pegar pela tabela, eu atinjo essa condição aqui, ó, 1 mais 1 igual. A resposta é 0, porém eu tenho o transporte de 1. Esse transporte de 1 vai para onde? Isso vai para o próximo conjunto de bits. Então, por exemplo, eu vou pegar 1 mais 1, eu tenho o 0 de resposta, e eu transporto 1 para o próximo conjunto de bits aqui. Tá? Então, eu tenho o 1 transportado ali. Agora, o que eu faço? No próximo, eu tenho que considerar esse 1 que foi transportado e os outros dois dígitos que eu tenho aqui. Por isso que eu posso ter casos aqui, ó, que eu vou ter 3 vezes somando 1, tá? Porque eu posso ter recebido o transporte de um bit anterior e eu tenho 1 aqui e 1 aqui. No caso aqui eu não tenho, ó, eu tenho 1 mais 0 e depois eu tenho 0 aqui. Então, eu faço primeiro essa somatória de cima aqui, 1 mais 0. Então, eu tenho que
ou 0 mais 1, né, no caso, eu tenho que a resposta é 1. Então, 1 mais 0 é 1, mais 0 de novo, continua 1 ainda. Então, eu vou ter o 1 aqui embaixo, tá? E eu vou para o próximo conjunto de bits. Eu não recebi nenhum transporte aqui do anterior, então eu só tenho 1 mais 1, que é 0, e eu tenho o transporte do 1. Agora percebam que eu tenho 3 1s aqui, ó. 1 mais 1 mais 1. 1 mais 1 mais 1 é 1, mas eu tenho de novo o transporte de 1. Só que aqui embaixo eu não tenho nada, então o que eu vou fazer? Só vou abaixar esse 1 aqui embaixo. Tá? E essa aqui é a minha resposta da somatória. Vamos conferir se é o 26 mesmo? Então eu vou pegar e vou fazer a regra da régua aqui, ó. Então eu vou colocar aqui, esse é 1, esse vale 2, esse vale 4, esse vale 8 e esse vale 16. Então, eu tenho aqui 16 mais 8, 24, com mais o 2 aqui, 26. Que é exatamente a resposta que a gente tinha pegado aqui do slide anterior, que era a somatória lá do 13 mais 13. Então, ou seja, a somatória aqui bateu, deu certo. Tá, pessoal? Então, o que a gente tem que lembrar aqui, a principal característica da somatória é o cuidado com essa questão aqui do transporte de 1, tá? Então, sempre quando a gente vai somar, sempre quando tiver o 1, eu vou ter pelo menos um 1 aqui embaixo, por exemplo. Então, se eu tenho 0 mais 1, eu vou ter um 1 lá embaixo. Se eu tenho 1 mais 1, aí eu começo a entrar na parte aqui onde eu tenho o transporte. Ou se eu tenho 1 mais 1 mais 1, também tenho a questão do transporte. Certo? Então, o que eu quero que vocês façam agora? Que vocês peguem o caderno rapidinho aí, eu vou deixar 2 minutinhos para vocês tentarem fazer essa somatória aqui, ó, desses dois valores, utilizando essas regras que eu acabei de mostrar para vocês, tá? Então, peguem aí rapidão o caderno, ou se quiserem fazer pelo computador, no Paint mesmo, não tem problema, tá? E tentem fazer essa somatória do número 111,00 mais o número 110,10. Tentem fazer essa somatória aí, e já a gente vai ver a resposta aqui no próximo slide. Então, vou deixar aberto aqui com a tabelinha, com o quadro aqui, com as características, e aí vocês tentam fazer aí rapidinho. Enquanto isso, eu vou pegar uma água para mim lá. Já vem. E aí, pessoal, conseguiram fazer? Alguém tem a resposta aí? Quem tiver a resposta, se quiser, pode mandar no chat aqui. O Arthur Boasque mandou lá, 110, 110. Então vamos copiar aqui. Eu vou marcar aqui embaixo, na verdade. Então a resposta que ele colocou é 110, 110. Então vamos fazer o exemplo aqui, para a gente conferir se a resposta é essa que o Arthur colocou mesmo. Eu acho que está errada essa resposta aqui. Tá? Alguém conseguiu alguma resposta diferente? Eu consegui, professor. Diga lá, José. Em decimal deu 54, mas em binário é 110, 110. Ah, tá. Então deu a mesma coisa. Então vamos fazer. Então, e a soma. O Guilherme lá também falou que deu 54. Então, beleza. Vamos fazer aqui para a gente ver se chega nesse mesmo resultado aí. Ó, então eu tenho aqui já. Eu coloquei os valores. Eu vou tirar um print aqui para fazer lá no Paint, que fica melhor. Ó, tá aqui o valor. E eu tenho a tabelinha ali, tenho o quadrinho do lado para ver se tá batendo. Então vamos começar. 0 mais 0, analisando sempre, da direita para a esquerda. 0 mais 0 é 0. 0 mais 1 é 1.
1 mais 0 é 1 também. Então, pessoal, lembrem que esse aqui, ele pode valer tanto para o 0 mais 1, quanto para o 1 mais 0, tá bom? Então é a mesma coisa, esqueci de colocar essa condição ali, vamos dizer, nesse quadrinho. Então, 1 mais 0 é 1 mesmo, já está aqui embaixo. 1 mais 1 é 0, que a gente pega esse cara aqui. Então é 0 com o transporte de 1. E aqui no final eu tenho 3 1s, que a resposta então seria o 1, com mais um transporte de 1 aqui. Como eu não tenho mais nada aqui embaixo, eu simplesmente abaixo esse 1 que foi transportado. E a resposta é 110, 110, que é exatamente a resposta que vocês conseguiram encontrar aí. Eu achei que estava errado, porque na verdade eu não tinha analisado a quantidade de bits aqui do número. Eu achei que o número já tinha esses 6 bits aqui, que foi a resposta que vocês passaram. Mas então tá certinho, quer dizer, percebam que o número que eu tinha, ele tinha 5 bits só aqui, os dois. Só que, porém, como no final eu cheguei aqui com uma somatória de 3 1s, eu acabei tendo que transportar 1, e aí ele aumentou, ou seja, ele aumentou 1 bit no número ali do resultado. Beleza? Pessoal, na verdade, assim, a somatória, a adição binária, ela é a operação mais simples que tem para fazer. Vocês conseguiram perceber aí, é um cálculo bem simplesinho. A única coisa que a gente tem que fazer é comparar aqui com os valores desse quadro e aí cuidar com a questão onde eu tenho o transporte aqui, quando eu tenho que fazer o transporte de 1, porque quer dizer, você está adicionando um valor que vai ter que ser somado depois no bit seguinte. Tá? E aí no final, por exemplo, quando eu tiver um 1 aqui transportado e eu não tiver nada embaixo, eu só tenho que fazer, eu tenho que abaixar ele aqui na somatória, né? Então assim, a adição é um cálculo muito simples. Agora a gente vai ver a questão da subtração. A subtração ela é um pouquinho mais complicada, tem umas outras regrinhas que a gente tem que cuidar para resolver essa subtração. Principalmente quando a gente tem essa última regra aqui, ó, que é o 0 menos 1, onde a resposta é 1, mas eu tenho essa questão aqui do vai 1, tá? Que aí a gente tem que analisar diferente da adição. Então, da mesma forma como a adição, por exemplo, eu tenho aqui algumas regras para seguir para fazer a subtração. Então, por exemplo, quando eu tenho 0 menos 0, é o 0 mesmo. Quando eu tenho 1 menos 1, a resposta é 0 também. Quando eu tenho 1 menos 0, a resposta é 1. E aí, quando eu tenho o 0 menos 1, eu vou ter a resposta 1, mas eu vou ter o vai 1. Por exemplo, quando eu vou fazer a subtração no decimal e eu quero subtrair um valor maior de um valor menor de um valor maior, eu tenho que fazer aquela questão do empréstimo, ou seja, você vai emprestar o valor de uma casa seguinte. Aqui no binário, basicamente, é a mesma coisa. Porém, aí tem essa regrinha aqui diferente que a gente vai ver. Então, a gente vai fazer essa subtração aqui, ó, o 110,11 menos o 11,01, para entender como que essa questão do empréstimo aí funciona. Então, eu vou tirar um print aqui, vou jogar lá no meu Paint aqui, e a gente vai fazer essa subtração. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui todos os valores. Da mesma forma como a adição, eu sempre tenho que analisar da direita para a esquerda, tá? Analisando bit por bit. Então, a somatória, a subtração, tanto multiplicação e tal, todas as operações eu sempre vou ter que analisar bit por bit. Então, eu vou pegar o primeiro, 1 menos 1. Se eu pegar pela tabela, eu atingo essa condição 2 aqui, eu tenho que a resposta é 0. Não tem empréstimo, não tenho nada. Então, 1 menos 1, 0. Agora eu tenho 1 menos 0. 1 menos 0, eu atinjo a terceira questão aqui dessa tabela. Então, 1 menos 0 é o 1 mesmo. Tá? Agora, aqui no terceiro bit, eu chego naquela questão onde eu vou cair na quarta opção aqui, que é o 0 menos 1. Ou seja, o 0 menos 1 é o quê? Eu vou ter 1 de resposta. Só que agora eu tenho esse vai 1 aqui. Só que esse vai 1 é diferente da adição. Da adição, eu jogava ele aqui em cima. No caso da subtração, esse 0 menos 1 e esse vai 1, ele vai aqui embaixo, ó, no meio, no próximo dígito. Tá? Agora, o que eu vou fazer aqui? Percebam que esse vai 1, ele não foi lá em cima, ele foi aqui no meio. Agora, eu tenho que resolver na hora de fazer... Então, eu já resolvi a minha subtração até aqui. Ó. Agora, eu vou ter que partir para o quarto dígito dela aqui. Só que eu vou ter que resolver ela em duas partes. Ou seja, eu vou ter que resolver primeiro esse pedaço aqui em cima,
Isso vai me dar uma resposta, e daí com essa resposta eu vou analisar com esse outro dígito aqui de baixo. Ou seja, eu vou ter 1 menos 1, 0. Só que esse 0 eu não vou jogar lá embaixo, que eu estou resolvendo aqui no meio. Então eu vou jogar ele aqui, 0. E agora eu tenho que resolver essa segunda parte aqui da subtração. 0 menos 1. Ou seja, 0 menos 1 cair de novo nessa questão aqui. Então 0 menos 1 eu vou ter 1. Com o vai 1. O vai 1 não vai lá em cima, ele vai aqui no meio. E aí eu tenho que resolver agora. 1 menos 1, 0. E não tenho nada aqui embaixo, a única coisa que eu faço é abaixar esse 0 aqui. E aqui eu cheguei no resultado, então, da minha subtração. Então, o resultado dessa subtração, eu posso ignorar esse 0 aqui, é esse valor aqui, ó, 11,10. Tá? Então, pessoal, o que a gente tem que tomar cuidado aqui na subtração é com essa questão aqui do vai 1. Que a gente tem que lembrar que ele não vai lá em cima. Por exemplo, aqui como ia na adição. Ele vai aqui nesse meio, tá? Para fazer a subtração. E aí, gente, quando eu tenho o vai 1 que eu recebi de um dígito anterior, eu tenho que resolver essa subtração basicamente em duas partes. Ou seja, eu resolvo a primeira parte aqui, o dígito de cima com o que ele recebeu do anterior. Essa resposta eu jogo aqui embaixo, tá? E aí eu faço a segunda etapa, que é a resposta da subtração anterior com o dígito do subtraindo aqui embaixo. Certo? Então vamos tentar fazer um exercício de exemplo aí, vocês. Tá? Então aqui tem um número maior, é o 11,000,100 menos o 001,001,01. Então eu vou dar aí de novo uns 2 minutinhos, quero que vocês peguem esses dois valores e tentem fazer isso aí. Pode tentar fazer no caderno ou no próprio computador aí, se conseguirem. Aí quem tiver pode abrir o microfone e falar a resposta ou pode digitar no chat ali. Só vou deixar a tela aberta menor aqui para eu conseguir visualizar o chat e ver qual que é a resposta que está dando para vocês. Professor, eu tenho uma dúvida. Diga. O número, tem um problema do número binário ele começar em 0? Ele não que tem problema, mas é que o 0, no caso do número binário, não vale nada. Então você pode ignorar aquele que está começando com 0, você vai ignorando todos os zeros até chegar no primeiro 1. Aí o teu número a partir do primeiro 1, daí é o teu valor binário. Entendi, isso vale para octadecimal e hexadecimal também, né? Isso, exatamente. Entendi, obrigado. Nada. Eu vou pegar um conversor aqui só para a gente ver quanto que é esses valores. Então, não, vou pegar aqui. Então eu tenho 196. Vou pegar o segundo agora para a gente ver. 196 menos 37. A resposta tem que dar 159, então. Aí, o Arthur postou lá, a Ingrid postou também, o Guilherme também postou. Então, eu vou pegar os valores que você... Eu vou deixar aqui, na verdade. Ele ficou 100 e aí 5 uns seguidos, tá? Então, vamos tentar resolver isso aqui também, para a gente ver se é isso mesmo a resposta. Acredito que seja que eles devem ter conferido ali. Nossa, eu coloquei o valor errado aqui. Então, peraí, pessoal. Deixa eu vou ter que corrigir esse slide aqui. Ah, não, tá aqui embaixo, tá certo. Então, eu vou tirar um print, vou jogar no meu Paint lá de novo. E vamos resolver esse cálculo aí. Então, eu tenho os valores transpostos aqui. Como o Guilherme perguntou, por exemplo, eu poderia ter ignorado esses dois zeros aqui, eles não precisariam aparecer nesse valor, porque o zero no binário, a gente sabe que não vale nada, né? Ele não vai ter aquela multiplicação lá, se a gente pegar pelo peso daquele dígito. Mas vamos lá, então. Vou pegar
aqui, peguei já minha caneta vermelha, então vamos. Então eu tenho o primeiro valor, 0 menos 1. Eu já caio na lata aqui no primeiro, naquela questão do vai 1. Então eu tenho 0 menos 1, a resposta é 1, e vai 1, tá? Então lembrando, o vai 1 da subtração, ele sempre vai no meio. Aí eu tenho aqui de novo, vou ter que resolver essa primeira parte, então 0 menos 1 é 1, e vai 1, então vai 1 para o próximo aqui já, tá? E aqui agora eu tenho 1 menos 0. 1 menos 0, a resposta aqui embaixo é 1 mesmo. Então já resolvi o primeiro, já resolvi o segundo dígito, agora eu vou para o terceiro. Eu tenho que resolver primeiro essa somatória, essa subtração aqui, porque ele recebeu o vai 1 do dígito anterior, então 1 menos 1 é 0. E agora na segunda etapa aqui embaixo eu tenho 0 menos 1. 0 menos 1 é 1 e vai 1, tá? Resolvi o terceiro dígito. Agora, para resolver o quarto, eu vou ter que resolver a primeira etapa aqui. 0 menos 1 é 1 e vai 1. E 1 menos 0 é 1 mesmo. Resolvi o quarto dígito. Agora eu vou para o quinto. Tem que resolver essa primeira etapa aqui. Então, 0 menos 1 é 1 e vai 1. E agora eu resolvo a segunda etapa aqui do quinto dígito ainda. 1 menos 0 é 1 também. Agora eu vou para o sexto dígito. Então, 0 menos 1 é 1 e vai 1. E agora eu volto para o sexto aqui. 1 menos 1, 0. Vou para o sétimo dígito. Eu tenho ainda o vai 1 que recebi de antes, então eu vou ter que resolver aqui essa primeira parte. 1 menos 1 é 0. 0 menos 0 é 0 também. Certo? Agora eu não tive vai 1 nenhum, então eu faço a subtração dos dois valores direto. Então, 1 menos 0 é 1. E essa é exatamente a resposta que vocês encontraram lá, que é o 100, daí 5 uns seguidos. Então também, pessoal, a subtração não é um cálculo difícil, mas ele é um pouquinho mais complicado que a subtração, porque a gente tem que sempre trabalhar com os vai 1s aqui no meio. Aí acaba que a gente, se, por exemplo, um dígito recebeu o vai 1 do dígito anterior, a gente tem que fazer daí a subtração daquele dígito em duas etapas, tá? Então é esse cuidado que tem que ser tomado aí, basicamente, na subtração. Pessoal, por enquanto aqui alguma dúvida? Então vamos lá. Vamos seguindo aqui. Então essa é a operação básica da subtração, tá? Que é essa questão da gente ir trabalhando ali com esses vai 1s no meio da subtração, e daí se eu tiver o vai 1, eu tenho que fazer aquela subtração em duas etapas. Porém, tem um outro jeito de fazer essa subtração, que é a utilização do complemento de 1 e o complemento de 2. Que basicamente o que ele faz? Ele transforma o cálculo que era antes uma subtração, que daí a gente tinha que tomar todo aquele cuidado ali que eu comentei antes, ele transforma esse cálculo em uma somatória, tá? A partir do complemento de 1 e fazendo o complemento de 2, eu transformo o que antes era uma subtração, eu transformo isso numa somatória. O que é o complemento de 1 e o que é o complemento de 2, então? Basicamente, o complemento de 1, você vai pegar um número e você vai inverter ele, ou seja, tudo aquilo que era 0 vira 1 e o que é 1 vira 0, tá? Isso significa fazer o complemento de 1 de um número. Então, é basicamente você fazer a inversão dele. O complemento de 2, você vai pegar e você vai somar 1 ao resultado do complemento de 1. Ou seja, você vai pegar o valor no complemento de 1, você inverte ele. Para você jogar ele em complemento de 2, você tem que fazer a somatória de 1. Então a gente vai ver isso com esse exemplo aqui, ó. Então a gente tem esse valor, a gente vai achar o complemento de 1 e o complemento de 2 dele. Então eu tenho aqui o valor, eu vou tirar o print e vou jogar lá no meu Paint aqui. Eu vou fazer aqui no PowerPoint porque eu vou precisar dele para depois. Então eu tenho o valor, eu quero achar a primeira coisa, complemento de 1. Então eu vou colocar aqui do lado como C1, tá? Que é o complemento de 1. O complemento de 1 é o quê? É a inversão desse número. Ou seja, eu vou ter que pegar tudo que é 0 e fazer virar 1, e tudo que é 1 vira 0. Então o primeiro aqui vira 1, o segundo vira 1, o terceiro, que é 1, vira 0, esse que é 0 vira 1, esse é 0 vira 1, esse outro é 0 vira 1, esse aqui é 1 vira 0, e esse aqui é 1 vira 0. Isso aqui, então, é o complemento de 1, tá?
Agora, eu preciso achar o complemento de 2 para esse valor. O C2 para esse valor, que é o complemento de 2, eu tenho que fazer o quê? Somar 1 aqui embaixo. E resolver esse cálculo. Tá? Então, eu vou pegar lá. Tem que lembrar lá da tabela da somatória. 1 mais 1 é igual a 0 e vai 1. Tá? 1 mais 1 é igual a 0 e vai 1. Lembrando que eu estou fazendo adição, agora o vai 1 aqui é em cima. Então, 1 mais 0 é 1. 1 mais nada aqui é o próprio 1. Mesmo aqui agora eu vou só começar a baixar esses dígitos, porque não vai... É como se eu estivesse somando com 0 aqui embaixo. Tá? 0 e 0. Então, esse outro cara aqui embaixo, até vou colocar uma cor diferente aqui, o amarelo. Então, esse aqui é o complemento de 2 daquele número. Tá? Então, para você achar o complemento de 1 e o complemento de 2 é super simples. Então, lembrando, o complemento de 1 pega o valor e inverte. Então, é essa a resposta aqui. E o complemento de 2, o que a gente faz? Soma mais 1 e aí pega o resultado. Então, o resultado aqui embaixo é aquele valor lá invertido somado mais 1. Como que a gente utiliza isso, então, na subtração? Como eu falei, a gente consegue utilizar o complemento de 1 e o de 2 para fazer a subtração e tornar ela uma somatória. Então, o que a gente vai fazer? Primeira coisa, quando a gente for fazer uma somatória, ou aliás, uma subtração utilizando o complemento de 1 e o complemento de 2, a gente tem que igualar o número de casas. Então, essa é a primeira regra. Aí, depois, o que a gente faz? A gente vai pegar o subtraendo e vai aplicar o complemento de 1 e o complemento de 2. O que é o subtraendo? É o valor que fica embaixo, na somatória, tá? Aí eu vou tirar desse subtraendo, então eu vou converter ele para complemento de 1 e complemento de 2. Aí o que eu vou fazer? Vou pegar o resultado desse complemento de 1 e complemento de 2 e vou somar ao valor de cima lá da minha somatória. E aí o que eu vou fazer? Eu ignoro as casas excedentes no resultado. Então vamos fazer esse teste aqui, ó. Deixa eu pegar, a caneta já está vermelha. Então eu tenho o valor aqui. Eu quero fazer essa subtração, então, utilizando o complemento de 1 e complemento de 2. O que eu vou ter que fazer? Vou ter que pegar o subtraendo aqui embaixo e aplicar o complemento de 1 e o complemento de 2 nele. Então, eu vou fazer isso aqui no cantinho aqui embaixo. Então, eu tenho primeiro o C1. Ah, aliás, eu estava cometendo um erro aqui. Antes de fazer o complemento de 1, a regra que tinha aqui, a primeira, é igualar o número de casas. Então, eu tenho número de cima, 4 casas, e o subtraendo aqui embaixo eu tenho com 3. Então, eu tenho que igualar. Para igualar, acrescento um 0 aqui do lado. Certo? Aí, agora, eu posso partir daqui para o complemento de 1. Então, eu vou achar o C1 aqui. O C1 é o quê? Eu pego o valor do subtraendo aqui embaixo e eu vou inverter ele. Então, eu vou ter 1, 0, 0, 0. Esse é o complemento de 1. Para eu achar o C2, eu tenho que somar mais 1 aqui. Então, eu vou somar mais 1 e vou realizar essa soma. Então, 0 mais 1 é 1. 0 mais nada é 0. 0 mais nada é 0. 1 mais nada é 0 também. Então, esse valor aqui embaixo, o 1001, é o complemento de 1 e 2 do subtraendo aqui. Agora, o que eu vou fazer? O que era subtração antes, agora vira uma somatória. Então, eu tenho aqui 10 mais 1001. E eu faço essa somatória agora aqui. Então, 0 mais 1 é 1. 1 mais 0 é 0. 0 mais 0 é 0. 0 mais 1 é 1 com vai 1. Tá? E aqui o vai 1, ele não vai somar com nada, eu simplesmente abaixo ele aqui. Outra regra que eu tinha aqui, eu efetuo a soma, eu ignoro as casas excedentes no resultado. Ou seja, essa aqui é a casa excedente. Eu percebo que os números tinham 4 dígitos e eu tive uma casa excedente. Então, essa casa excedente, ela pode ser ignorada. E agora eu tenho aqui o valor do meu resultado. Porém, se eu pegar na calculadora, eu nem preciso pegar a calculadora aqui, na real. Ó, eu vou pegar os valores aqui para a gente saber quanto que dá o resultado dessa soma, só para a gente comparar. Então, aqui eu tenho 1, 2, 4 e 8. Então, aqui em cima eu tenho 10, menos o 111 aqui, que vai dar 1, 2, 4. Então, vai dar 4 mais 2, 6, 7. Então, eu tenho 10 menos 7.
minha resposta aqui, o resultado, teria que dar 3. Só que se eu pegar o valor do resultado aqui, não vai dar 3. Ó, vai dar 1, 2, 4, 8. Se eu pegasse aqui, o resultado está dando 9. Então, é impossível que 10 menos 7 o resultado dê 9. E, obviamente, isso está correto. O que eu tenho que fazer com o resultado, então? Aplicar complemento de 1 e o complemento de 2 novamente. Então, o que eu faria? Aplicar o complemento de 1, eu vou inverter esse valor aqui, 0, 1, 1, 0. E agora eu vou somar mais 1 aqui. Então, eu tenho 0 mais 1 é 1. Aqui eu tenho o 1. Aqui eu tenho o 1. E aqui eu tenho 0. Espera aí, pessoal, que deu algum erro aqui no meu cálculo. Ó, porque aqui 1, 2, 3 e 4. Aqui o resultado estaria dando 7. Ai, pera aí que eu vou ter que voltar e ver onde que eu errei aqui. Professor, ali no caso teria que somar o 3, o 2 e o 1, Aonde? ali embaixo. Não, é que aqui não é, ó, aqui seria 4, né? Como se fosse a regra da régua aqui. Então aqui é como se o resultado estivesse dando 7, né? Eu devo ter feito alguma coisa errada aqui no meu cálculo. Estou tentando descobrir aonde que foi que eu errei. Por esse método é bem mais demorado, né? E também tem bem mais chance de você errar. Exatamente, ele é bem mais demorado, porém, quando você vai fazer somatória, que nem foi essa, subtração, por exemplo, que nem essa aqui, que você tem um número muito grande, aí ela facilita porque você transforma o que era uma subtração numa somatória, né? Eu só tenho que ver aonde que eu errei aqui. Pessoal, pera aí, eu vou deixar... Pera aí, vou descartar. Eu vou interromper um pouquinho aqui o compartilhamento, já para eu descobrir aonde que eu errei aqui. Enquanto isso, eu vou deixar um exercício para vocês irem fazendo aí. E aí eu vou tentar descobrir onde que foi que eu errei ali. Só um minutinho. Ó, vou deixar aqui no chat. Aí a gente já depois resolve ele. Mas vou botar aqui, tá o valor em decimal. Então vocês vão ter que fazer a conversão e fazer a subtração utilizando aquele método comum lá que eu mostrei para vocês, tá? Então tentem fazer a subtração aí, 2.398 menos o 589. Se quiserem usar um conversor ali da internet para achar o binário dele, podem usar, tá? Daí façam a somatória, a subtração, aliás, e aí depois eu resolvo com vocês. Enquanto isso, eu vou tentar ver só onde é que eu errei aqui no meu cálculo.
Fala, pessoal, conseguiram resolver ali aquela subtração? Quem conseguiu pode colocar a resposta ali direto no chat, já a gente vai comparar. Eu descobri onde eu errei ali aquela subtração quando a gente estava fazendo. Tá, vamos lá. O Arthur colocou lá o resultado, então deixa eu compartilhar minha tela novamente aqui com vocês. Aí depois a gente vai voltar lá naquele exercício que eu tinha feito errado. Tá? Então, só vamos pegar aqui, vou pegar só para comparar. Eu tenho 2.398, então 2.398 é esse valor aqui em binário. Eu vou tirar um print dele, vou colocar aqui no meu Paint, para guardarmos ele aqui. Deixa ele menorzinho assim mesmo, depois eu vejo. Então esse é o 2.398. E aí era para fazer a subtração dele, então 2.398 menos 589. Então vamos colocar aqui na calculadorinha. 589, então eu tenho aqui... Opa! 589. Então eu tenho aqui o resultado. Também vou tirar um print, vou jogar aqui no Paint. Vamos copiar este valor. Vou colar ele aqui em cima. Então eu tenho aqui os dois valores que eu preciso fazer a subtração, tá? Então vamos lá. Quero fazer subtração e, como eu falei, quero fazer subtração pelo método comum lá, não aquele segundo método que eu estava mostrando ali, aquele que acabou dando erro antes, tá? Então vamos fazer a subtração lá. 0 menos 1, deixa eu vou traçar só uma linha aqui embaixo, para ficar mais... Eita! Vou traçar uma linhazinha aqui, só para ficar mais fácil da gente posicionar as respostas. Então 0 menos 1, a resposta é 1 aqui embaixo, eita! A resposta é 1 aqui embaixo, tá? E eu tenho o vai 1, tá? Aqui em cima. Aí eu vou ter 1 menos 1, eu tenho que resolver primeiro essa primeira etapa aqui da subtração. Então, 1 menos 1 é igual a 0. E 0 menos 0 é igual a 0 aqui embaixo também. 1 menos 1, 0. 1 menos 1, 0. 1 menos 0 é 1. Tá? 0 menos 0 é 0 mesmo. 1 menos 1 é 0. 0 menos 0 é 0. 1 menos 0 é 1. 0 menos 1, entrei naquele esquema lá de novo. Então eu tenho que colocar o 1 aqui embaixo e o vai 1 aqui em cima. 0 menos 1 é 1 e vai 1. Tá? E agora que eu tenho 1 menos 0. Eu não tenho nada aqui embaixo. Então 1 menos 0 é 1 também. Aqui eu tenho 0 menos 1. Eu não tenho mais nada lá embaixo. Então eu tenho o... Ih, peraí que eu acho que fiz errado de novo. Espera aí, deixa eu apagar aqui alguns só para eu voltar. Eu vou apagar tudo. Então vamos lá de novo. Espera aí, pessoal, vou mudar uma coisa aqui. Eu vou jogar isso aqui nesse slide, porque daí eu consigo colocar os valores maiores lá. 1, 0, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Então aqui eu tenho o primeiro valor, que é o de cima. O de baixo eu tenho que é 100, 100, 11, 0, 1. Então eu preciso... 1101. Eu preciso somar, aliás, fazer a subtração desses dois valores aqui. É isso, né, pessoal? Só confira aí para mim, já que eu estou errando um monte. Então, print screen. Então, é 10, 101, 011, 110. Esse é para ser o 2.300 e pouco, menos o de baixo aqui. Então, vamos lá. Ocultar aqui. Eu vou tirar um print agora dessa... Acho que eu já tirei, na verdade. 10, 101, 011, 110. 10, 101, 011, 110. 10, 101, 011, 110. 10, 101, 011, 110. 10, 101, 011, 110. 10, 101, 011, 110. 10, 101, 011, 110. 10, 101, 011, 110. 10, 101, 011, 110. 10, 101, 011, 110. 10, 101, 011, 110. 10, 101, 011, 110. 10, 101, 011, 110. 10, 101, 011, 110. 10, 101, 011, 110. 10, 101, 011, 110. 10, 101, 011, 110. 10, 101, 011, 110. 10, 101, 011, 110. 10, 101, 011, 110. 10, 101, 011, 110. 10, 101, 011, 110. 10, 101, 011, 110. 10, 101, 011, 1
Então tá aqui o valor. Agora eu vou colocar que agora eu consigo fazer daí usar o lápis aqui e fazer um valor maiorzinho. Então vamos lá de novo, pela aquela regra que eu tinha, pelo que eu tinha passado para vocês. Então eu tenho o 0 menos 1. Então o 0 menos 1 é sempre 1 embaixo, com o vai 1 em cima. Vamos só conferir aqui na tabela, porque era exatamente isso que eu errei naquela somatória de antes lá que eu tinha passado para vocês. Então é isso mesmo, 0 menos 1, a resposta é 1, com o valor vai 1 para o próximo. No próximo bit eu tenho que resolver primeiro ela em duas etapas. Então 1 menos 1 é 0, 0 menos 0 é 0 mesmo. Resolvi a segunda etapa aqui, certo? Agora aqui, 1 menos 1 é 0 mesmo, 1 menos 1 é 0 também, 1 menos 0 é 1, então até aqui está certo, 0 menos 0 é 0, 1 menos 1 é 0 também, 0 menos 0 é 0, 1 menos 0 é 1, e aqui eu vou entrar de novo, então, 0 menos 1 é 1, e vai 1, tá? E aqui agora no próximo eu tenho que resolver em duas etapas, então eu tenho 0 menos 1 é 1, e vai 1, e aqui eu tenho 1 menos 0, né? No caso, se eu tivesse aqui embaixo, 1 menos 0 é 1 também. Eu acho que foi isso que eu errei antes lá. E aqui eu tenho o 1 menos 1, como eu não tenho nada aqui embaixo, eu tenho, ele vai dar a segunda resposta 0 aqui. Como eu não tenho nada, 0 menos 0 é 0 aqui embaixo. Sei lá onde é que foi que eu errei naquela hora. Então, acho que eu falei que essa subtração aqui, tem que fazer ela com um pouco mais de cuidado, para não errar que nem eu errei antes ali. Deixa eu só conferir essa resposta agora. Não sei se bateu com a de vocês aí, vocês conseguem conferir para mim? Ó, então o resultado aqui é 1809. Deve ter batido sim. Tá? Deixa eu ver se alguém mandou chat aqui. Só para eu ver, o Arthur colocou 111000. É exatamente o que eu consegui encontrar aqui. Então aqui é isso, pessoal. Então essa subtração aqui faz dessa forma, como eu falei, vai utilizando ali essa questão dos vai uns. Agora, vamos só voltar naquela uma lá que que a gente estava tentando fazer antes, que era fazendo o complemento de 1 e o complemento de 2, que foi onde eu errei aqui. Deixa eu dar um Ctrl Z aqui, só para voltar nos valores originais que eu alterei meu slide. Então, era esse valor aqui que a gente tinha. 110 menos 111, ou melhor, 1010 menos 111. Vou tirar um print, vou jogar lá no meu Paint aqui. E vamos resolver. Pelo esquema agora, fazendo complemento de 1 e complemento de 2. Então, lembrando, complemento de 1 eu tenho que sempre pegar o valor aqui embaixo do subtraindo, tá? E eu tenho que igualar o número de casas. Então, eu vou igualar com o número de casas do valor de cima. E eu vou aplicar o complemento de 1 e o complemento de 2. Então, complemento de 1, eu inverto o valor, então ele vai ficar 1, 0, 0 e 0. E aí, agora, para chegar no complemento de 2, eu tenho que somar mais 1 aqui. Então, eu vou ficar 0 mais 1 é 1. E o resto aqui eu só vou baixar porque eu não estou somando mais ninguém. Então, eu vou ter 1001. A resposta agora, então, eu vou encontrar aqui 10, 10. E eu vou somar com o 1001. Tá? Então, eu tenho aqui 0 mais 1 é 1. 1 mais 0 é 1. 0 mais 0 é 0. E 1 mais 1 é 0 com o vai 1. Tá? Era aqui que eu tinha errado antes. Eu coloquei 1 mais 1 era 1 e subia 1. Por isso que deu errado. Então, normal, eu vou ter 1 mais 1 é 0 e sobe 1. Tá? E daí esse 1 aqui eu abaixo. O que eu vou fazer agora? Ignoro as casas que eu tenho excedentes. Ou seja, meus números aqui, os dois, têm 4 dígitos. A minha resposta deu 5. Eu vou ignorar o quinto dígito aqui. E agora aqui vejo que bateu a resposta. Então, eu tenho aqui 1, 2, 4 e 8. Eu somando só esses dois 1 aqui, eu tenho 3, que era exatamente a resposta que eu tinha tido antes. Então, que era 10 menos o 7, tá? Então, o erro que eu tinha cometido antes era aqui, ó. Eu coloquei o 1 mais 1, eu tinha colocado resposta 1 com o sobe 1. Quando, na verdade, o 1 mais 1 é 0 e sobe 1, tá? Foi aí que eu errei. Só para a gente concluir, então, a aula de hoje, eu tenho mais um exemplo aqui, ó,
da mesma somatória, utilizando o complemento de 1 e complemento de 2. Só que percebam agora aqui que essa somatória, eu tenho esse valor aqui, ó, 10 menos 15. O que isso aqui vai acontecer? Na teoria, esse resultado aqui vai dar com um valor negativo. Então, para conseguir fazer, teria que utilizar também a questão lá do complemento de 1 e complemento de 2. Só que como eu tenho uma resposta aqui que eu sei que vai dar negativa, para eu chegar no resultado, para eu achar o resultado, eu devo aplicar o complemento de 1 e o complemento de 2 novamente no resultado, tá? Então vamos só fazer rapidão aqui, e aí eu já consigo liberar vocês. Vou tirar um print aqui, vou jogar no Paint novamente. Então eu tenho que resolver essa subtração. O que eu vou ter que fazer? Pegar o subtraendo e tirar o complemento de 1 e o complemento de 2 dele. Então eu não preciso igualar o número de casas aqui, porque eles já estão iguais. Se eu inverter esse valor, vai ficar tudo zero. Esse cara aqui é o C1, ou seja, o complemento de 1. Para achar o complemento de 2, eu somo mais 1. Então eu vou ter 0 mais 1, 1. E os outros aqui vai ficar tudo zero. Tá? Agora o que eu vou fazer? Vou pegar o 10, 10, o que era uma subtração, vai virar uma somatória. Então eu vou pegar aqui 0, 0, 0, 1 e vou fazer uma somatória disso aqui. Então, 0 mais 1, eu tenho 1. 1 mais 0, eu tenho 1. 0 mais 0 é 0. 1 mais 0 é 1. Então o resultado aqui deu 10, 11. Percebam que não é a resposta. A resposta lá antes era 10 menos 15, teria que dar 5. Se eu fosse pegar esse valor aqui, ele vai dar 1 mais 2, dá 3 mais 4 aqui em cima, vai dar 7. Por quê? Eu estou trabalhando aqui com um valor que vai dar um resultado negativo. Então o que eu tenho que fazer? Pegar essa resposta aqui e aplicar o complemento de 1 e o complemento de 2 nela de novo. Então eu vou pegar aqui e vou fazer o C1 da resposta. Então ele vai ficar 0, 0, 1, 0. Agora eu vou somar mais 1. Então eu vou ter 1, 0, 1, 0. Tá? Esse aqui é o meu C2. E lembre que esse aqui é o C1, tá? Esse 1 ali não faz parte do número. Então essa aqui é a minha resposta. 0, 1, 0, 1. Se eu pegar aqui e converter isso, eu vou chegar no valor lá que é a resposta. Ó. 1, 2, 4. Então se eu vou somar aqui, 4 mais 1 é 5. Então por isso, aqui no caso, ele não está considerando o sinal aqui ainda do valor. E essa questão do sinal a gente vai ver mais para frente. Mas, então vocês vão ter lá alguns exercícios para fazer agora nessa e na próxima semana, onde possivelmente vocês vão ter que fazer a subtração normal, como aquela que eu tinha mostrado para vocês antes, e a subtração utilizando esse complemento de 1 aqui e complemento de 2. Alguma dúvida? Acredito que não. Tá. Então, pera aí, só vou tirar o print aqui dos presentes na aula. Então, teve esses erros aí, como vocês viram, é um negocinho um pouco mais chato de fazer. Então, realmente tem que tomar cuidado na hora de fazer a subtração ali, para que não aconteça esses erros que acabou acontecendo comigo ali, enquanto estava tentando fazer. Tá, então deixa eu tirar os prints aqui só. É bom usar um conversor, né, para conferir se você fez Isso, eu acho, exatamente. É interessante usar, principalmente nas respostas, né, para você saber se a resposta que você encontrou se está batendo com o que é o valor realmente. Fechou. Pessoal, tirei os prints aqui. Então, lembrando que eu vou postar depois para vocês lá uma lista de exercícios, tá? E aí, na semana que vem, a gente tem aula de atendimento daí para vocês tirarem dúvida dessas questões daí, caso alguém tenha. Beleza? Abraço para vocês, boa semana.